Meus caríssimos e amados irmãos e irmãs, dando continuidade aos nossos vídeos sobre o Catecismo da Igreja Católica, nós queremos hoje adentrar na seção 2, que nos fala da profissão da fé cristã, mas de modo muito particular sobre os símbolos da fé. Nesta seção do nosso catecismo, nós vamos então falar dos símbolos da fé, introduzindo os 12 artigos da fé cristã, que compõem o nosso credo apostólico. E vamos citar alguns símbolos da fé que nasceram ao longo da história da Igreja, fórmulas de adesão à nossa fé. Estas sínteses se chamam profissões de fé, pois resumem a fé de todos os cristãos de todos os tempos, a fé que os cristãos confessam. Chama-se credo, justamente por causa da primeira palavra quando nós começamos o creio. Creio. O Papa São João Paulo II, quando apresentou o novo catecismo da Igreja Católica, através da Constituição Apostólica Fidei Depositum, ele fez questão de dizer, logo no início desta Constituição Apostólica: guardar o depósito da fé é a missão que Cristo confiou à sua Igreja e que ela cumpre em todos os tempos que ela existe. Mas, meus amados, como surgiram os símbolos da fé? Os símbolos da fé remontam o próprio Cristo, que exortou os discípulos a batizar. Eles deveriam, então, confirmar as pessoas que confessavam uma determinada fé, nomeadamente a fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo, a Trindade. Portanto, o primeiro símbolo da fé que surgiu é o símbolo batismal. E esse símbolo está dividido em 3 partes. Primeiro, a primeira pessoa da Santíssima Trindade, o Pai, que está ligado com a criação. Depois, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o Filho, ligado à redenção. E depois, a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, que está ligado com a santificação. Mas quais são os símbolos da fé existentes e que nós conhecemos? Nós temos o símbolo oriental, o símbolo Quinque de Santo Atanásio. Nós temos a Fides Damasi. Temos os símbolos da fé ligados ao Concílio de Toledo, de Latrão, de Leão e de Trento. Nós temos o famoso Credo do Povo de Deus, do Papa Paulo VI. Mas entre todos os símbolos da fé, 2 são muito importantes e encontram um lugar privilegiado na nossa igreja. Primeiro é o símbolo que nós rezamos sempre, o símbolo dos apóstolos, que é o nosso credo, um resumo fiel da fé apostólica. Ele é guardado pela Igreja Romana, aquela que Pedro, o primeiro dos apóstolos, teve a sua sé e para onde ele trouxe a comum expressão de fé, sententia communis, como diz Santo Ambrósio. E Santo Ambrósio continua dizendo: esse símbolo é o selo espiritual, a meditação do nosso coração e o guardião sempre presente.
ele é seguramente o tesouro da nossa alma. E o segundo símbolo, também muito conhecido nosso, é o símbolo niceno-constantinopolitano, que esse credo ele é fruto dos dois primeiros concílios ecumênicos da Igreja, Nicéia 325 e Constantinopla 381, ao qual esses dois concílios definiram a divindade do Verbo e a divindade do Espírito Santo. Um símbolo muito presente na Igreja Oriental. E, portanto, meus amados, a partir daqui, nós vamos olhar para o nosso credo, o credo apostólico, que é formado por 12 artigos de fé, que nos lembra os 12 apóstolos, as 12 colunas, os 12 sustentáculos que iniciou a nossa igreja e que sustenta a nossa igreja. E falando do credo, desse credo, São Cirilo de Jerusalém, lá ele vai dizer na sua Catequesis Illuminandorum, esse símbolo da fé não foi elaborado segundo opiniões humanas, mas na Escritura inteira, e recolheu-se o que há de mais importante para dar na sua totalidade a única doutrina da fé. E assim como a semente de mostarda contém em um pequeniníssimo grão um grande número de ramos, da mesma forma, este resumo da fé encerra em algumas palavras todo o conhecimento da verdadeira piedade contida no Antigo e no Novo Testamento. Por isso, meus queridos e amados irmãos que acompanham este vídeo, para nos preparar para o próximo vídeo, eu deixo esta palavra da segunda carta de São Paulo a Timóteo, que já vai mexendo com o nosso coração para descobrirmos esses grandes tesouros da fé. O que vai dizer? Virá um tempo em que os homens já não suportarão essa doutrina da salvação. Levados pelas próprias paixões e pela curiosidade de escutar novidades, ajuntarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. Portanto, meus amados, a nossa fé deve ser pautada no credo apostólico, nesses 12 artigos que fundamentam a nossa fé, para que a gente não se aparte, para que a gente não fique com medo, para que não rejeitemos os grandes mistérios da fé da nossa igreja. Portanto, te convido, meu amado irmão, para que no próximo vídeo nós possamos devagar meditar cada artigo do nosso Catecismo da Igreja Católica. Que Deus, em sua infinita misericórdia, te abençoe e lhe conceda uma grande graça de aprofundar os grandes mistérios da nossa fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.